Estudo bíblico 1 Samuel 10, verso 1. E o beijou. Essa era uma evidência de afeição pessoal de Samuel por Saul, pois beijar um rei não é, em parte alguma, uma expressão de lealdade. A lealdade para com a coroa se expressa pelo curvar-se diante do rei. Ungiu. A unção não era cerimônia peculiarmente israelita. Era praticada em Canaã antes da invasão israelita. Cartas de Amarna, 37, linha 6. E no Egito, onde os reis eram regularmente ungidos. Originalmente, usava-se a gordura de um animal na cerimônia da unção. Mais tarde, usou-se azeite de olivas. Alguns acham que o costume da unção começou com a crença de que ela transmitiria a força do animal ao rei. Contudo, para um hebreu, a unção significava que o poder de Deus estava sendo transmitido à pessoa ungida. Para os hebreus, ungir é uma ação de derramar azeite sagrado, Êxodo 30, versos 22 a 33, sobre a cabeça da pessoa eleita, ato que reveste o eleito de autoridade para uma tarefa específica, isto é, se para ser rei, será somente rei, se para profeta, será somente profeta, etc. A unção continua fazendo parte da cerimônia da coroação na Inglaterra, como também em muitos outros países. Verso 2. Sepulcro de Raquel. Raquel era a genitora de Benjamim. Gênesis 35, versos 16 a 20. Ao lado do seu sepulcro, agora um seu descendente recebe o primeiro aviso de que será rei de Israel. José, o primogênito de Raquel, tornou-se primeiro-ministro do Egito. Gênesis 30, verso 25 e 41, versos 42 e 43. Acharás. Samuel deu a Saul um sinal do cumprimento daquilo que confirmaria a natureza divina de sua chamada para ser rei. Verso 3. Carvalho de Tabor. Alguns supõem que seja a árvore de Débora entre Ramá e Betel. Juízes 4, verso 5. Verso 4. Saudarão e darão 2 pães. É a primeira saudação e a primeira contribuição ao novo rei. Verso 5. Gibeá Elohim, ou Monte de Deus, ou Gibeá de Deus. Gibeá se usava para indicar as colinas nuas e arredondadas da Palestina Central. Guarnição pode se referir aos oficiais filisteus, capítulo 13, verso 3, colocados na cidade para manter a harmonia e para cobrarem os impostos. Grupo de profetas. Pela primeira vez é mencionada uma instituição religioso-cultural no Antigo Testamento. Foi Samuel quem deu escolas ao povo, nas quais se ensinava teologia, história, leis, letras e música. Capítulo 19, versos 18 e 20, 2 Reis 2, versos 3, 4, verso 38 e 6, verso 1. Daí em diante progrediu a vida cultural, econômica e política de Israel. Essa instituição reconheceu a posse real de Saul. O interesse principal desses profetas era sustentar a religião pura do Senhor em oposição a qualquer sincretismo com os cultos da fertilidade realizados em Canaã. Saltérios e tambores e flautas. O saltério era um instrumento de 10 cordas com o formato de uma garrafa de vinho que se tocava com os dedos. Tamborins ou tambores eram geralmente tocados por mulheres. As harpas eram tocadas com palhetas. Verso 8. 7 dias esperarás. Aqui Saul obedece a Samuel e espera, o que não acontece em capítulo 13, versos 8 a 10, quando já seria rei e orgulhoso. Verso 9. Deus lhe mudou o coração.
O Espírito de Deus mudou seu caráter em coragem voluntariosa e lhe concedeu as qualidades necessárias para o reinado. Verso 17. Mispa, torre de vigia, a 7 quilômetros de Jerusalém, um dos lugares em que se realizavam os cultos ao Senhor, amplo e apropriado para comportar uma Assembleia Nacional. Capítulo 7, verso 5. Verso 19. Rejeitastes hoje a vosso Deus, por terem escolhido um rei antes do tempo determinado por Deus. Capítulo 8, verso 5 e 12, verso 19. Verso 20. Sorte, realizada por meio de Urim e Tumim. Capítulo 14, verso 18. Benjamim, filho favorito de Jacó e o único entre os 12 a nascer na Palestina propriamente dita. A área do templo ficava perto do território de Benjamim e Judá. Verso 22. Escondido entre a bagagem, no lugar onde estavam as carroças e os pertences do povo da grande assembleia. Muitos tinham vindo de longe e trouxeram suas próprias provisões. O gesto de Saul indica tanto a sua modesta como seu complexo de não controlar as emoções nas horas críticas e de grandes decisões. Capítulo 18, verso 1. Verso 23. Era o mais alto. Estatura física era desejável na liderança. Talvez ajudasse na guerra, tanto na ofensiva como na defesa, visto que um homem alto é um bom lutador e pode ser facilmente visto por aqueles que o seguem. Golias era alto. Xerxes se destacava no meio dos seus homens. Samuel também viu qualidades físicas no filho mais velho de Jessé e estava pronto a escolhê-lo para ser rei. Capítulo 16, versos 6 e 7. Verso 24. Viva o rei. Nos textos em aramaico, Targum, se lê: prospere o rei. Fórmula de reconhecimento e de aclamação do rei. Segundo Samuel 16:16, 1 Reis 1:34. Literalmente, ainda hoje em dia, na Inglaterra, o rei é chamado de maneira parecida. Verso 25, o direito do reino. Assim como Moisés escreveu a lei para a comunidade de Israel, Samuel agora escrevia a constituição do reino teocrático. Essa constituição nunca foi localizada. Seria interessante ler as regras e regulamentos estabelecidos por Samuel. Num livro, isto é, em um rolo. Samuel anotava cuidadosamente todos os fatos que se davam. A arte de escrever era conhecida e praticada desde há muito tempo. Os atos importantes da vida nacional eram registrados em pergaminhos, papiros, argila e estelas. 1 Crônicas 29:29, 2 Crônicas 9:29, 12:15, Deuteronômio 17, versos 14 a 20. Este rolo foi depositado em um lugar alto em Mispa. Verso 26. Cujos corações Deus tocara. Provavelmente eram homens que constituíram o conselho de ministros de Saul. Voltaram com Saul para sua casa em Gibeá, onde de sua propriedade governava como um fidalgo fazendeiro. As ruínas da propriedade de Saul, cerca de 6,4 quilômetros ao norte de Jerusalém, têm sido objeto de muitas escavações. De Gibeá pode-se vir através do vale até Nebe Samuel, Mispá, um dos postos do ministério de Samuel. Verso 27. Os filhos de Belial, um partido de oposição formado logo no começo. Samuel descreve seus membros como filhos de Belial, isso é, endiabrados. Sua recusa em oferecer presentes de acordo com o costume foi ignorada pelo magnânimo Saul e o seu espírito de generosidade proporcionou-lhe um bom começo. Nota homilética. Homens problemas. 1. Homens que não cooperam existem em toda parte e em todos os tempos. Capítulo 2, verso 12, 25, versos 10, 11 e 17, 2 Samuel 20, verso 21.
2. Criticam tudo e acusam a todos. Capítulo 30, verso 22, 1 Reis 21, versos 10 e 13. 3. Como tratá-los? Saul se fez de surdo. O melhor meio de ganhar a oposição é não polemizar, mas realizar. Saul praticou um gesto de grande habilidade política. Capítulo 11, versos 12 e 13.